Buenas! Estamos chegando aí com o nosso... Falar um pouquinho do nosso devocional do dia. São João, capítulo 13, a seguir. Mas lá o 31, Jesus disse: e tendo ele saído, é glorificado o Filho do Homem, Deus o glorificará. Jesus, então, falando sobre o que o traiu. O que o traiu. Nesse capítulo 13, nós vamos encontrar Jesus dando seus últimos passos enquanto homem. Dali então, ele nesse momento está reunido com os 12 para a ceia da Páscoa. Ele sentado à mesa com os 12 e sabendo que estava o acontecimento estava evidente, era iminente o acontecimento, era chegada a hora. Jesus olhando para eles, ele sem entender nada, como que se estivesse num sono profundo. Para eles tudo não passava de mais uma santa ceia junto com o mestre, porque a sua visão espiritual estava fechada tanto quanto nós vimos lá as promessas feitas até pelo apóstolo Pedro, por Pedro, para o Senhor. Mas logo lá adiante no jardim nós vimos o que aconteceu com o apóstolo Pedro, já no jardim. E depois quando ele segue de longe Jesus, e aí por diante nós conhecemos a passagem. Mas o que me chama a atenção, que nós vivemos nos tempos de hoje, não é diferente. O povo, a humanidade, ela está com seus olhos vendados. As coisas estão acontecendo e estão acontecendo muito rapidamente. Assim como com Jesus. As coisas estavam acontecendo com Jesus muito rapidamente. E ele começa então a fazer o seu discurso de despedida. A igreja do Senhor aqui na terra, nos dias em que nós vivemos, ela começa ou já está fazendo as suas últimas mensagens, pregando os seus últimos sermões, fazendo as suas últimas lives, fazendo os seus últimos cultos e seus últimos pensamentos da palavra de Deus. Mas o mundo e, de repente, até nós mesmos cristãos, parece que não queremos acreditar que a iminente volta de Cristo, as nuvens, está tão próximo como um passo aqui da minha frente. Pois bem, queria entrar num assunto de reflexo e rapidamente, em que o homem tem muitas vezes tomado a glória que é do Pai, a glória que é de Jesus, e tem tomado para si. Ele tem entendido que ele é o centro de todas as coisas, e parece que ele quer dominar tudo. É claro, ele é um pastor, ele é um ministro. Mas como a igreja do Senhor começa lá em casa, nós temos que nos policiar, nos cuidar, reverenciar e levar o culto de dentro de casa então para a congregação, porque nós somos a igreja. Mas no entanto, o homem acha que pode
através do seu poderio, do seu assentamento, do seu conhecimento, ele acha que pode, tanto no seu ministério, sua congregação, como até na casa de seus membros. Então lá, ele muitas vezes coloca as suas ideias, e se não cumpre com as ideias, que não é feito começando lá por casa, não está bem. E ele começa a ficar enjoado e chateado. Ele vem tomando o centro. Muitas vezes vem dizendo a minha igreja quando a igreja é de Cristo. O que eu quero dizer com isso? É simples. Quando Jesus, ele desmancha a mesa que estava preparada com os 12 sentados, ele coloca então ali a sua toalha nas costas, vamos falar com o português de hoje, e manda, ou ele mesmo prepara uma bacia d'água e começa a lavar os pés dos discípulos. E agora os discípulos ficam apavorados e dizem: mas mestre, o próprio Pedro, como o senhor vai lavar meus pés? Eu deveria lavar seus pés? E ali Jesus dá uma lição de humildade, mostrando que diante de Deus são todos iguais, tanto para o que serve, como com o seu Senhor. Diz: vocês me chamam mestre e senhor, e dissestes bem, mas eu estou lavando vossos pés. Façai o mesmo que eu estou fazendo. Isso ele quer dizer: seja humilde, trate o teu irmão, trate o teu colega de ministério como se fosse você. O que você gostasse que fizesse para você? Você ia gostar que machucasse você? Você ia gostar que ferisse você? Eu ia gostar? Claro que não. Então, nós devemos tratar uns aos outros com o tratamento que Jesus nos ensinou. Ele é mestre, mas ele está lavando os pés. Os discípulos são homens terrenos, e o Senhor é mestre, é celestial, mas ele está lavando os pés dos discípulos e diz: olha, faça o mesmo que eu estou fazendo. Essa é a lição que o Senhor nos passa para nós. E depois, então, de tudo pronto, todo mundo lavou os pés ali, senta novamente na mesa. E Jesus vai e diz: olha, aqui dos 12 alguém há de me trair. O quê? Ah, como assim? Não são todos apóstolos? Não são todos apóstolos? Não são todos crentes? Não são todos salvos? Mas agora o mestre está dizendo: aqui entre os 12 alguém há de me trair? Aquele que colocaram o pão, o bocado, aquele que eu colocar o bocado de pão junto com ele, esse há de me trair. E de repente o Senhor começa a conversar com Judas, o Iscariote. E o Judas sentiu o espírito de engano, tomou Judas. Espírito demoníaco, o que estava já preparado, tomou Judas. E tendo tomado Judas, ele recebeu as ordens do mestre, levantou e saiu. E aqueles que estavam com os olhos vendados não estavam ouvindo, não estavam enxergando que o mestre estava se despedindo. Então o que acontece? Eles pensaram assim: eu pensei, como ele cuida da bolsa, eu pensei que o mestre estava dando ordem para ele comprar mais alguma coisa, ou para ele levar uma oferta à viúva, ao necessitado. Quer dizer, hoje nós vivemos numa situação igual. As pessoas ouvem o evangelho todo dia, mas parece que tem uma venda nos olhos. Não consegue entender o plano da salvação em suas vidas. Você prega, você fala, você cansa, você soa, você cansa. Você se deita nas escrituras para estudar as escrituras, para trazer então uma palavra do coração de Deus ao coração das pessoas. Mas
elas voltam para casa da mesma forma que entraram, duvidando muitas vezes de tudo e de todos, criticando de um de outro. Assim estava os discípulos antes da suba, antes de Jesus subir para a glória, antes dele entrar no Getsêmanis, antes dele subir a cruz do Calvário, antes dele dar aquele último suspiro: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado, Pai. Ei!